aí, meus dog lovers? Pois é, dog lovers, porque vocês me amam, né, e adoram o canal. Você está na tribuna do cachorrão, aquela horinha que você vai dar um signal no teletrabalho e vai dar umas boas velhas risadas. Então, fique ligado nesse canal, compartilhe com a galera, mande para os seus amiguinhos do trabalho, né? Mande para os coleguinhas na hora da escola, quando estiver compartilhando lá dentro da sala de bate-papo com o professor. E olha, professor, tem um negócio massa, interessante, um cara que faz resumos da semana, que sou eu que vos falo, o bom e velho cachorrão, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, galera do Instagram, vamos para mais um assunto interessante. Estava eu nostálgico, porque não tivemos São João, e fiquei lembrando da época que a gente ia pro interior, lá onde minha mãe morava. Lá no interior era maravilhoso. Festa de São João era uma coisa maravilhosa. E assim, eu não sei se vocês notaram, mas eu tenho um pouco mais de idade que vocês. Pois é, eu sou um pouquinho mais de idade. Sou da época que não tinha na internet. Mas tudo bem. Então vamos lá. Coisas interessantes que eu posso dizer para vocês que vocês não conhecem. Por exemplo, essa época da festa de São João, todo o interior ficava alegre, porque tinha milho, tinha um monte de coisa, era época de inverno, bababá, então vinha os parques. Se era para ser chamado de parques, porque hoje você está acostumado com aqueles parques cheios de luz, não. Era aquelas gambiarras, pegava aquelas lâmpadas, pedia alguém, aí ligava no poste, botava fazer aquele negócio todinho, botava na praça, aquela coisa maluca toda, perto da praça da igreja, e tinha os brinquedos. Os brinquedos eram movidos por força humana. Ou seja, tinha sempre um rapaz que empurrava, tinha um tal de um guarda-chuva, que eram umas cadeirinhas, segurança 10. Quem morreu naquela época não morreu, não vai morrer mais, não vai morrer de cloroquina. O que chamava guarda-chuva porque eram umas cadeirinhas presas por correntes, lógico, né? Ou então por corda. E o cara começava a girar e ela abria, igual um guarda-chuva. E você ficava literalmente de ladinho, rodando aquela porra lá, uau, 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 rodando, rodando. E o cara botava uma velocidade até você vomitar. E marcava um tempo até a galera descer. Imagine, rodando, rodando até a inércia fazer com que parasse. E você descia muito doido, né? E era baratinho, porra, era massa. Se uma cadeirinha daquela soltasse, você ia bater lá no fundo da igreja. Mas isso é besteira, nunca morreu ninguém, pelo menos na época não tinha WhatsApp, então a gente não sabe, né? Outra coisa interessante eram os barquinhos. Era um barquinho que tinha uma cordinha do lado de outro. Então, geralmente, sentava um garotinho de um lado, um garotinho do outro, e a gente ficava puxando o barquinho. Tipo aqueles barcos viking que tem lá nos Estados Unidos. Não sei se você já foi, né? O barco viking que é famoso, que faz só que era um barquinho movido por a gente por corda. E qual era a brincadeira? Fazer o amiguinho vomitar, né? Então você puxava aquela desgraça até o barquinho subir e quase dar um looping, né? Até o amiguinho do outro lado botar os bofinhos pra fora. Naquela época a gente brincava assim, desse jeito, né? Outra coisa interessante era o pula-pula. Era o único brinquedo movido a gerador, ou seja, não tinha mão humana, não tinha um cara com uma bombinha batendo. Era um pula-pula gigante, você entrava por uma portinha e lá dentro ocorriam batalhas, porque você pulava e geralmente dava aquele mortal no amiguinho, ai, pum, pum, e começava a brigar, e geralmente tinha alguém ou alguma coisa acontecia que o pula-pula no meio da noite sempre furava e todo mundo lá dentro, ai, aquele negócio caia por cima, a gente ficava aquela loucura tentando sufocado lá dentro. Ou alguém furava essa desgraça, ou então o negócio quebrava mesmo, mas sempre ele furava. Sempre, sempre. Só funcionava um dia, no outro, às vezes 2 dias e depois não funcionava mais. A quermesse, o que tivesse da igreja, não contava mais com pula-pula, mas era engraçado. Até o primeiro dia a gente já estava lá. Outra coisa maravilhosa, que você não vai esquecer nunca, é a culinária que existia nesses parques. Imagine, fiscalização sanitária era uma coisa que só lá no Rio de Janeiro, não existia isso. Então, pense você, tinha um sorvete de uma maquinazinha, um sorvete que era um líquido, uma groselha doce, assim, horrível, ficava assim, e ele saía parecendo aquele cocôzinho, parecendo um sorvete da McDonald's, igual da McDonald's. Um copinho, você pagava, fazia aquele barulhinho e saía aquela coisa doce, horrível, doce puro. Depois eu descobri que aquilo é bom pra ressaca pra cacete, porque é geladinho e doce, então quebra o álcool. Mas aí só foi depois, aí é outra história. Mais interessante que isso são os joguinhos de azar. Eu vou pular um pouquinho, porque isso é mais legal ainda. Porque criança podia jogar. Eu vou deixar o final da culinária, o melhor, a cereja do bolo pro final. Mas tinha um joguinho de azar.
umas roletazinhas, você botava o dinheiro embaixo de um número assim, e ele girava a roleta, e se desse o número, você ganhava o dobro do que você botasse. Então as 2, 3 primeiras vezes você ganhava, depois você perdia, chamava jogo de azar. Então o que é que a gente fazia? A gente jogava 2 vezes, depois saía. O cara ficava puto, porque a gente ganhava 2 vezes, que era pra chamar o otário, e a gente caía fora, né? E tinha essas manhas. Tinha uns dadozinhos também. Tudo que é jogo, qualquer criança podia jogar, qualquer um podia estar lá, tava liberado. Não tinha negócio maior de 18 anos, não tinha porra nenhuma. Então o cara batia os dados lá, você botava o dinheiro embaixo do número, né? 3, 4, aí jogava o dado, pô, 4, você ganhava o dobro. Pronto, aí você botava R$1, ganhava 2 lá, isso aí. Algumas vezes dava merda porque você sabia que o cara tava lhe roubando. E tinha uns arcozinhos, umas argolas que você jogava nas garrafas. Nunca aquela argola passava direito pra você ganhar um prêmio. Nunca ninguém ganhava porra nenhuma. Era só pra enganar os otários e a gente adorava. Tirou alvo, né, com umas espingardas de rolha, de ar comprimido. Você derrubava lá o fósforo, que geralmente tava colado, não derrubava nada. Você não ganhava porra nenhuma, mas era divertido. Agora vem a cereja do bolo. Por isso que eu deixei pro final. A culinária. O cachorro quente. Isso era maravilhoso. O cachorro quente era numa tampa de fogão. Um fogão antigamente não era tampa, não era de vidro, era uma tampa de metal. Então eles pegavam a tampa daquela fogão, colocavam, enchiam de coisas, tipo assim, ervilha, milho, qualquer coisa, alface, um monte de coisa assim. No centro ficava um bico de um botijão embaixo, assim, com uma boca, e esse negócio ficava bem no meio, com as salsichas dentro de um molho vermelho que você não sabia se era tomate ou se era alguma outra coisa. E ficava aquele negócio borbulhando. Aí você dizia, ei tio, dá um cachorro quente aí. O cara, beleza. Aí era assim, tipo, de 10 ou de 5. Eu acho que não era nem isso, era de 2,50 ou de 5. Aí você dizia, me dá um de 2,50. Ele pegava o pão, cortava no meio, que era um pãozão de sal, um pão francês grandão assim, cortava no meio, abria aqui no meio, aí juntava, parecendo que tá fazendo uma massa de reboco. Ele pegava assim a ervilha, o milho, juntava naquele meio, naquele molho verde, pegava uma salsicha, botava dentro do pão, jogava aquele molho em cima, ficava aquele cachorro quente de coisa, não existia ketchup nem mostarda, nem vá se alegrando. Aí você dizia, vou tomar uma Coca-Cola. A Coca-Cola era só a garrafa, era um tal do mancha-pulmão, aqueles sucos instantâneos, né, que na época chamava Kisuki, ou Tang, né? Acho que nem Tang tinha, com a rolha. Às vezes estava gelado e às vezes não estava. Vai que o gelo, no início tinha gelo, depois não tinha. Então você comprava aquele negócio e comia. E outra coisa, eu estou aqui para falar a vocês, então ninguém morria. Ou se morria, como não tinha WhatsApp, como eu havia falado, virava estatística, mas ninguém ia, né? Então, assim, o que eu achava interessante do cachorro quente era aquela coisa bonita, porque ficava aquela bandejona, assim, grande, toda colorida, cheia de verdura, cheia de coisa, assim, cheia de pedacinhos de alface, com milhos e tal, e aquele negócio no meio parecendo um vulcão, o centro de um vulcão, borbulhando, com aquela salsicha, parecendo uns corpinhos, assim, dentro, o cara juntando aquele negócio a noite toda ali, salmonela, essas coisas, isso aí não existia, só existe agora pra você. Então, ninguém morria. Dava uma leve dor de barriga, passava umas 2, 3 semanas, você tomava bastante álcool, tomava mastruz com leite, que toda mãe é o boldo, né? Que todo mundo manda boldo, claro, toma boldo, e a gente tomava boldo e ficava melhor, mas ninguém dizia que era o cachorro quente e nós éramos felizes. Felizes e muito felizes com as festas do interior, tá certo? Falou, tchau, até mais.